A todos uma boa noite. Mais uma boa noite debaixo da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez é um privilégio estar aqui com os meus irmãos. Na volta e meia nós estamos pregando aqui e está se tornando um hábito, rotineiro, mas eu fico muito feliz de chegar a esse púlpito, ver os meus irmãos, ouvir esse acordeão mais uma vez. Deus te abençoe, meus irmãos tocando. Deus abençoe vocês. Pessoas que nos são queridas aqui, pastor André, Giovanni, seminarista também, nosso aluno no seminário, outros irmãos em Cristo, alguns irmãos vieram da primeira igreja também. Deus abençoe. Deus abençoe esta igreja que está comemorando quantos anos mesmo? 9 anos de existência. E essa boa semente foi plantada pelo Senhor. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Você crê nisso? Então nós vamos celebrar nesta noite. Já cantamos, já oramos, já bendizemos. Eu quero compartilhar com vocês então uma porção das Sagradas Escrituras sobre a igreja. A igreja tem sido alvo de tantas críticas no tempo que nós vivemos. Algumas críticas até com razão. Porque em nome de Jesus vemos muita coisa errada sendo feita. Mas não é porque alguns erram, não é porque alguns fazem escolhas erradas, que nós devemos olhar para aquilo que Cristo fez com um olhar negativo. Você deve olhar para a Bíblia, para Cristo e para aquilo que Ele está fazendo de verdade na terra. Então eu quero falar sobre a importância da igreja, como o que e para que ela serve. Quero falar sobre isso. Quero começar com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16. Vai colocar na projeção para a gente aí o nosso tema, ok? E eu quero começar com esta palavra de Jesus. Você pode ler comigo, não é o que Jesus disse ali em Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ler juntos? Edificarei. Só mais uma vez, agora vamos declarar isso pela fé. Vamos lá? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Essa palavra se divide em 2 momentos. Primeiro, o que da igreja? Quero falar para você em primeiro lugar, irmãos, que a igreja é criação de Jesus. Quando Ele diz edificarei. Em primeiro lugar, a igreja não é ideia de ser humano, não é ideia de homens. A igreja, ela foi planejada, arquitetada, construída por quem? Por Jesus. Jesus diz edificarei, quer dizer construirei, levantarei, firmarei. Eu vou fazer esse movimento chamado igreja. Não foi ideia dos apóstolos, não nasceu do judaísmo, não é um grupo de espertalhões que criou um movimento para arrebanhar pessoas e dinheiro. Você pode ter aqui, você que nos acompanha agora, você que é membro desta igreja, você que nos visita, guarde esta palavra: quem criou a igreja foi Jesus. E a igreja, pelo fato de ter sido criada por Jesus, ela é diferente de tudo que existe na terra. Há 2000 anos a igreja continua caminhando, prosperando, se espalhando pelos 4 cantos da terra. E não houve perseguição, não houve nada que pôde deter a igreja. A igreja, ela tem uma mensagem que nenhum outro grupo tem. Interessante que a igreja é o único grupo na terra que trabalha até mesmo para aqueles que os odeiam. Até mesmo para aqueles que os detestam, a igreja está lá para servir. A igreja está lá para aqueles que não os reconhecem, que não os amam. Nenhum grupo na terra é assim, irmãos. Nenhum grupo. Estava vendo um pequeno vídeo alguns dias atrás de algumas pessoas muçulmanas que servem ao Hamas. Há um livro interessante, chamado Filho do Hamas. Inclusive está rodando em todas as mídias aí. Não é boato, não é vídeo, é um livro que foi lançado agora, de um dos filhos do líder do Hamas. E ele se converteu, tornou-se cristão. O nome desse livro é O Filho do Hamas. Lançando nas mídias, passou na televisão esses dias aí.
ele falou uma palavra que me chamou muita atenção. Ele disse: olha, eu sempre fui criado para odiar, detestar tudo que não viesse do Islã. E para me infiltrar no meio deles, para destruí-los, eu tive que aprender algo sobre eles. E comecei a ler as palavras de Jesus. E ele disse que para ele foi um choque quando ele leu nas palavras de Jesus: ame os seus inimigos. Ele disse: eu nunca poderia imaginar isso na minha vida. O líder dos cristãos dizendo: ame os seus inimigos, trate-os bem, cuide deles, não se vinguem, não se vinguem, não busque vingança, cuide, abrace. Se te obrigar a algo, faça o dobro, se for para o bem daquela pessoa. E aquele homem tomou uma decisão com Jesus. E assim a igreja, irmãos. Igreja, guarde isso na sua mente a ferro e fogo. Ela foi construída por Jesus. Segundo lugar, primeiro diz: edificarei. Depois ele diz: a minha igreja. Pode colocar para a gente aí: a minha igreja. Pode passar para a gente: a minha igreja. Nós vemos muitos erros hoje, irmãos, de pessoas que se dizem o dono da igreja. Vivemos um tempo hoje em que, se eu falar o nome de uma igreja determinada, você vai dizer: essa aí é de fulano. É ou não é? É ou não é? Se eu disser, ó, de fulano que usa o chapelão, você já sabe: opa, essa aí eu já sei de quem é essa igreja. Fulano assim, você já vai dizer: opa, essa aí eu já sei de quem é essa igreja aí também. Alguns vão lá e ainda colocam a foto do cara na porta da igreja, para dizer: essa aqui é de fulano. Irmãos, a igreja pertence a Jesus. Jesus construiu a sua igreja, edificou a sua igreja, pagou o preço por ela. A igreja pertence a Jesus. E se você ver alguma igreja assim que você vê que tem dono, meu irmão, você sai fora. A igreja pertence a Jesus. E se ela é de Jesus, algo interessante: Ele cuida dela. Se ela é de Jesus, quem cuida da igreja é Jesus. E isso é verdade, porque tantas perseguições, tanto mal que já foi feito aos cristãos. Irmãos, nós vivemos numa realidade hoje muito pacífica, mas no Oriente Médio, irmãos, na Ásia, todos os dias cristãos são massacrados, irmãos. Todos os dias. No continente africano, irmãos, onde o Islã está se espalhando, cristãos, irmãos, são massacrados diariamente. E não é perseguição de falar mal. São pessoas que são trucidadas, pessoas que são despedaçadas, queimadas em público. E interessante que ainda assim a igreja não para. Não para. A igreja não pode ser destruída, porque quem cuida dela é Jesus. Quem cuida dela é Jesus. Então, terceiro, ele edificou a igreja dele, ele cuida da sua igreja. E em terceiro, ele diz: as portas do inferno não? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esses três primeiros pontos é o que da igreja? Criada por Jesus, é ele quem cuida dela, ele é o dono. E terceiro, ela é indestrutível e não é para ficar se defendendo. Vejo muitos pastores que têm uma mensagem temerosa: nós não vamos deixar que isso aconteça, irmãos, vamos defender, vamos defender, vamos defender. Mas interessante que nessas palavras, não é a porta da igreja que tem que ser protegida, não é a igreja que está segurando a porta para o diabo não entrar. Lê o texto lá em cima que você vai ver: edificarei a minha igreja. E qual porta que tem que aguentar? Qual porta que tem que aguentar a pressão? Da igreja ou do inferno? Vamos lá. Qual porta que tem que aguentar a pressão? Da igreja ou do inferno? Ah, do inferno. Se é a porta do inferno que tem que aguentar a pressão, é porque tem gente querendo entrar lá, querendo entrar para tirar os que lá estão cativos,
querendo entrar para desfazer as obras de Satanás, querendo entrar pessoas que pertencem a Satanás, para tirá-las do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro da igreja é o quê? Ela é criada por Jesus, edificarei. Segundo, a minha igreja, ele diz, a igreja é dele, não é de ninguém, não é de nenhum ser humano, não é de nenhuma denominação. E se é dele, ele cuida e zela por ela. E terceiro, ela avança. Ela tem essa visão de partir para cima, não é ficar se escondendo, não é ficar com medo. É o inferno que tem que ter medo da igreja, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É a igreja que tem que ter medo do inferno, o inferno tem medo da igreja. O inferno tem que temer a igreja, porque maior é o que está conosco. O poder maior é do Senhor da igreja, e não do Senhor do inferno. Então guarde essa palavra. E por que eu quero começar com o quê? Por que essas palavras, irmãos? Hoje, a igreja tem sido tão mal falada. Muitos dizem, igreja é coisa para pegar dinheiro de bobo. Igreja é lugar de lunáticos, de fanáticos. Igreja é lugar de gente ignorante. Esse é o discurso que nós ouvimos e que é apregoado aos quatro cantos, principalmente pela mídia do nosso tempo. Muita gente, irmãos, olhando para a igreja como se nada fosse, falando tão mal da igreja de Cristo. Você leu aí? Para você nunca mais esquecer o quê? Quem edificou a igreja? Quem cuida da igreja? E ela tem que ter medo do inferno, ou o inferno tem que ter medo dela? Você nunca mais vai se esquecer disso. Primeiro ponto é o que da igreja. Bom, nós cremos porque Jesus quem disse, e esta é a verdade. Agora vem o segundo, o para quê? Para que serve a igreja? Sabemos que ela é criação de Jesus, ideia de Jesus. Sabemos que ela pertence a ele, a igreja. E sabemos que ela tem uma missão. Sabemos que ela está aqui para confrontar a maldade que há nessa terra. Mas para que serve a igreja? Vamos continuar então? Vamos lá? Para quê? Isso eu quero convidar a você a uma segunda passagem da Bíblia. Nós vamos ver várias, mas uma segunda passagem da Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos 2, um texto muito conhecido da Bíblia. Na minha versão diz assim: e todos continuavam firmes, Atos 2, 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Atos 2, 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nós vemos nesse primeiro texto aqui o porquê da igreja. Já vimos o quê? Ideia de Jesus, pertence a ele, e agora o porquê que ela está nessa terra, na questão de missão. Agora, para que ela serve então? E por que essa palavra, irmãos? A cada dia no nosso tempo cresce o número de pessoas que, um novo rótulo, desigrejados. Já ouviu falar dessa palavra? Desigrejados. Eu li uma matéria de 2000, que foi feita em 2010 e lançada em janeiro de 2011. Pode passar para a gente? E nessa matéria, não sei se vai dar para ler, ela foi feita em 2010 e lançada em 2011, que diz assim: os evangélicos não praticantes, tem essa agora também,
são definidos como os fiéis que creem, mas não pertencem a nenhuma denominação. Olha só, creem em Jesus, mas não pertencem a denominação nenhuma. Sendo cada vez maior o número de pessoas que nascem em berço evangélico e, como muitos católicos, não praticam a sua fé. Os dados revelam que os evangélicos de origem que não mantêm vínculo com a crença ou com uma denominação, saltaram em 6 anos de 0,7%, ou seja, menos de 1%, para 2,9%. Em números absolutos, são mais de 4 milhões de pessoas nessa condição. Matéria da revista Isto É, né, de 2011, janeiro de 2011. Gente, de 2010 foi feita a pesquisa, né, lançada em 2011. 2010 para cá, tem quanto tempo? 15 anos. Esse número explodiu ainda mais, incomparavelmente em 15 anos. Você crê em Jesus? Creio. Ah, eu era da igreja tal e hoje. Não vou mais no lugar nenhum, não. Igreja? Não, igreja é problema. Igreja é problema. Igreja é lugar de tumulto, de problema, de gente hipócrita. É isso, é aquilo, não vale a pena, me desiludir. Eu temo em dizer, preste atenção nessa palavra, no nosso país, e talvez numa abrangência ainda maior, na América principalmente, que o número de pessoas que tem esse rótulo agora de desigrejados, ele é maior do que os que estão congregando. Você sabia disso? Pessoas que uma vez declararam a sua fé e caminharam um tempo em comunidade, e hoje não estão em lugar nenhum. Esse grupo aumenta assustadoramente a cada dia. E eles vão dizer assim, olha, naquela primeira ideia ali, eu creio que foi Jesus quem criou a igreja, que a igreja pertence a Jesus, e de que ela está aqui para lutar contra o mal, mas para mim não serve, para mim não dá. Há muita gente assim hoje, irmãos, muita gente, não é? É o fenômeno da fé privatizada, ou seja, eu quero crer, mas eu vou viver do jeito que eu acho que devo viver. Eu creio em Jesus, mas eu quero crer à minha maneira, ao meu modo. Não quero me submeter a ninguém. Não quero me submeter a nenhum grupo. Não quero me submeter a nenhuma ordem. Você acha que esse grupo hoje é grande ou pequeno? Muito grande. E em nome de Jesus, nós viemos aqui nessa igreja que é tão nova ainda, 9 anos, para dizer para você que veio aqui, e você não veio aqui por acaso. Hoje essa palavra vem da Bíblia, do coração de Deus para o seu, para que esse mesmo mal não venha sobre você. Você precisa primeiro saber o quê? A igreja é a ideia de Jesus, não é a ideia de pastor espertinho. A igreja, quem cuida dela é Jesus, porque ele diz, é a minha igreja. E ela está aqui para combater, para vencer o mal da raça humana que está povoando o inferno. Então vem agora o porquê da igreja, ou para que serve a igreja. Vamos lá então, nesse cenário de tanta gente se tornando incrédula, de tanta gente falando mal da igreja, de tantas perguntas que nós precisamos disso aí, irmãos. Nós precisamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, vamos lá então. Para que a igreja serve se ela foi criada por Jesus? Vamos lá, pode passar. Primeiro, vamos ler juntos? A igreja serve para manter viva a memória da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá o texto que nós lemos, não lemos por acaso, vamos trabalhar no texto, ele diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles não iam lá, irmãos, para bater papo. Eles não iam lá só para saber qual é a moda do dia, qual é a informação do dia. A questão principal da igreja é saber o que Jesus fez, qual o ministério de Jesus, como Jesus tratou as pessoas, o que Jesus ensinou. Uma das funções básicas da igreja de Cristo é manter vivo a sua memória, a sua obra e quem Ele é. É se reunir e no momento da celebração da ceia do Senhor,
é lembrar-se do que aconteceu na cruz e jamais deixar que isso caia em descrédito ou seja esquecido. Nesse tempo que nós vivemos, irmãos, de crenças desvalorizadas, nós precisamos saber em que nós cremos. A mensagem do Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas não somente para deixar a perdição eterna, mas como você cuida da sua casa, como você cuida do seu casamento, como você cuida dos seus filhos, como você lida com o dinheiro, como você lida com os desafetos que se levantam no seu caminho, como você vence os vícios, como que você vence o mal que habita em cada um de nós, como que você pode viver a vida que Deus lhe deu para viver, sendo da melhor maneira possível. E a igreja, ela se reúne para que essas palavras e esse ensino nunca seja esquecido. E quem acha que pode ser discípulo de Jesus sem igreja está totalmente errado. A igreja mantém vivo o ministério, obra, palavra e ensino de Jesus. E ninguém aprende de Jesus, meu irmão, vendo besteira na televisão. Ninguém aprende de Jesus na beira de um campo de futebol. O lugar para nos reunirmos e pensarmos e meditarmos daquilo que Jesus tem para nós e compartilharmos isso se chama igreja. Então esse é o primeiro motivo para qual a igreja existe. Segundo lugar, para o que a igreja existe? Vamos lá. Para que serve a igreja? Para manter viva a esperança do milagre e da ação divina. Podemos ler juntos? A igreja serve para manter viva o texto que nós lemos em Atos diz: todos estavam cheios de temor, maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Com grande poder os apóstolos comunicavam e testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, nesse tempo de banalização do sagrado, nesse tempo de tanta frieza, as pessoas perderam o temor, as pessoas não creem mais numa intervenção divina. Amados de Deus, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão pessimistas ou otimistas? A maioria é pessimista. As pessoas sabem que não precisam esperar o melhor porque o melhor não virá. A grande maioria está assim. Em meio à violência que explodiu no nosso país, as pessoas estão esperando melhor ou pior? Sabe o que é o pior? Em meio à saúde pública, que é um caos na maior parte da nossa nação, em meio à maldade humana, as pessoas perderam a esperança, irmãos. A esperança de que um viciado pode ser liberto. A esperança de que um marido bruto, beberrão, pode ser curado, liberto da sua bebida. A esperança, irmão, de um casamento partido pode ser restaurado. A esperança de uma intervenção divina que pode curar uma doença tão grave. Nos 20 anos que servimos ali na quarta igreja, irmãos, quantos milagres nós vimos Deus operando na vida de tanta gente ali. Quantos milagres. Quanta gente que venceu o câncer. Quanta gente, irmãos, que venceu uma família falida e hoje está feliz com Cristo, vivendo em família. Gente que venceu, irmãos, a droga que os escravizava, a bebida. Irmãos, Rotary, maçonaria, Lions Club, governo federal, tem a mensagem que pode trazer essa esperança? Só a igreja tem essa mensagem, irmãos. E o poder de Deus não age em nenhum desses grupos. O poder de Deus age naquilo que Jesus criou, daquilo que pertence a Ele, que Ele cuida, que é a igreja. Então a igreja, ela existe para manter vivo a convicção da intervenção divina no nosso meio, de que nós não estamos por conta só de nós mesmos, há um poder no céu sobre nós. Quando tudo parece perdido, na igreja, nas escrituras nós aprendemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós aprendemos, irmãos, de que não há doença que não possa ser curada, de que não há vício que não possa ser quebrado, de que não há casamento falido que não possa ser restaurado. E na igreja que nós vemos isso. Você não vê isso, irmãos, o governo fazer isso, nenhuma outra entidade fazendo isso. É na igreja que esses milagres brotam e acontecem, assim como aconteceu no livro de Atos. Você crê nisso? Então, meu irmão, você precisa da igreja. Você precisa da igreja. Você não pode ser crente em casa. Terceiro lugar, vamos lá, para que serve a igreja?
A igreja serve para manter viva a comunhão que desfaz a solidão humana, para ficar gravado na sua mente. Podemos repetir? A igreja serve para manter viva. Nunca na história da raça humana a solidão foi um problema tão grave para os seres humanos. Interessante que isso aqui deveria fazer as pessoas estarem conectadas, em rede. Mas é isso que aconteceu? Você chega, cara, numa calçada, tem 10 ali sentado. Todo mundo com isso aqui na mão. Ninguém conversando com o outro. Já notou isso? Antigamente a gente chegava numa fila, ficava todo mundo na fila. Fila do banco, fila do sei lá, todo mundo conversando na fila. Você chega hoje, ninguém fala com ninguém. É ou não é? Você entra no consultório, está ali 10, 15 pessoas esperando. Antigamente todo mundo, você saía dali quase que amigo de todo mundo. Hoje está todo mundo com isso aqui. Ninguém olha para ninguém. É ou não é? Dentro de casa tem 4, 5 pessoas, cada um com o seu na mão. E ninguém conversando com ninguém. Estou falando algo fora da realidade? É verdade ou não é? E essa solidão, irmãos, está matando as pessoas. Nós fomos criados como seres comunitários, irmãos. Deus nos criou assim. E a solidão tem matado as pessoas, irmãos. Nesse tempo de individualismo, de segregação, de competição, de exibicionismo, sabe? Todo mundo querendo se aparecer nas redes sociais, cada um competindo com o outro. Não é? A igreja, irmãos, foi criada por Jesus para andar na contramão de tudo isso, irmãos. A igreja é comunidade, onde nós podemos ainda gritar socorro e ter quem nos ajude. Ter quem nos ajude. Lembro uma vez que eu sofri um acidente grave de carro lá em Bom Jesus. Nós estávamos de férias, saindo de férias, né? E um cara atravessou um carro na pista do nada e foi uma batida feia. Irmãos, eu liguei para Itaperuna, questão de meia hora, devia ter uns 10 carros lá em Bom Jesus. E eu não tenho nenhum parente no raio de 400 quilômetros. Por parte de pai e por parte de mãe. Nenhum. Meia hora, irmãos, tinha mais de 10 carros lá em Bom Jesus. Meu carro acabou, enfim. Quantas vezes, irmãos, a igreja está aqui, irmãos, para a gente ter essa coisa, sabe, de ser humano, de sentar um com o outro e ter alguém que nos ouça. Alguém com quem a gente possa desabafar. Dividirmos, preste atenção nessa conta, dividirmos nossas tristezas e multiplicarmos nossas alegrias. A tristeza você divide, então ela diminui. A alegria você a multiplica, então ela cresce, você a partilha. A igreja está aí para isso, irmãos. Para que você saiba que no mundo você não está sozinho. Há outras pessoas em que Cristo reina no coração delas. E Cristo as está ensinando a amar, a você e a elas também. Ah, eu conheço falso, conheço hipócrita, tudo bem. Tem um monte errado por aí. Mas a maioria não, irmãos. Pelo menos nas igrejas em que nós conhecemos e frequentamos. E se alguém disser para você que não vai na igreja porque tem um monte de hipócrita, um monte de gente falsa, pergunta ele se no botequim todo mundo é verdadeiro. Todo mundo se ama no botequim? Todo mundo é verdadeiro? Você pergunta assim, fulano, você trabalha numa empresa com muita gente trabalha lá, todo mundo se ama, todo mundo é verdadeiro? Todo mundo é autêntico. Todo mundo se ama. Você que trabalha aí onde tem um montão de gente, todo mundo se ama, não se ama? Todo mundo é autêntico, não é? Tem nenhum hipócrita lá, é ou não é? E por aí vai, né? Lá na empresa onde você trabalha. Quem faz faculdade aí na escola? Lá todo mundo é bondoso, todo mundo é sincero, todo mundo só quer o seu bem. Não tem ninguém com segundas intenções lá. É ou não é? Quando você diz isso, o hipócrita é você.
Porque você vê o que te interessa. Porque você anda o tempo todo no meio de gente hipócrita, mas você só consegue ver hipocrisia? Você consegue ver hipocrisia? Só consegue ver hipocrisia na igreja. Onde nós vamos, irmão, o ser humano é desse jeito. E ele frequenta todas essas rodas, não fala nada, mas ele olha para a igreja e diz que a igreja é um bando de hipócritas. Então, meu irmão, olhe para a igreja. Vou repetir o que eu disse no início. Ela é invenção de quem? Quem cuida dela? Ela pertence a Jesus. Edificarei a minha igreja. E ela está aqui para lutar contra a maldade desse mundo. E ela serve para isso que nós estamos falando, irmãos. Um lugar onde a gente pode ser gente, sem competição. Sermos humanos, irmãos. Sem querer mostrar. Não preciso mostrar nada para ninguém. Não é? Aonde os que têm menos são os que precisam de mais cuidado. E é esse próximo ponto que eu quero falar, irmãos. Não é? Esse próximo ponto que eu quero falar. A igreja é a comunidade da aceitação, da reconciliação com Deus, uns com os outros, da partilha, da solidariedade. A igreja, ela é a única que tem a mensagem uns aos outros. Já fiz uma série de mensagens uns aos outros, que você vai achar dezenas de vezes no Novo Testamento, uns aos outros. Sirvam, socorram, abençoem, ensinam, instruam, amem, perdoem, uns aos outros o tempo todo. Próximo aí, caminhando para o final. Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Para ser o quê? Opa, só mais uma vez. Para ser o quê? Agente de transformação social. Olha aí, Atos capítulo 4, 32 e 33. Vamos ler juntos? Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. Não havia entre eles. Louvado seja Deus. Há um grupo nessa terra para socorrer, para abençoar, para servir. Para servir. Louvado seja Deus. Não sei, talvez alguém aqui já tenha tido experiências ruins em alguns lugares por onde passou. Mas pastor Silvio, pastor André, vendo o pastor Guilherme agora também, feliz de vê-lo, e outros que estão aqui. Eu não posso responder por outros grupos e outras denominações. Mas você que nos visita aqui, deixa eu falar uma coisa para você que está visitando essa igreja hoje. Deus que eu me entendo por gente na igreja batista, irmãos. Eu nunca vi uma família passar fome e não ser socorrida. Eu nunca vi, desde que eu me entendo por gente. Lá de onde eu vim na Baixada Fluminense, aonde eu servi aqui no Espírito Santo, onde servimos aqui em Itaperuna por 20 anos, todas as vezes que sabíamos, fulano perdeu o emprego, a igreja, vamos chegar junto com ele. Pastor Silvio virou para mim e falou assim, pastor, uma pessoa está precisando de uma casa. Foi? Nós fomos lá e ajudamos na construção de uma casa. Ajudamos na construção de uma casa. Irmãos, a igreja é a única que faz projetos sociais e não ganha nada da sociedade para isso. Pelo contrário, a gente tira do bolso para poder servir as pessoas. Tira do bolso para servir as pessoas. E se você fala mal da igreja, deveria pensar 2 vezes antes, irmãos. Eu tenho certeza que nessa igreja, ainda novinha essa igreja, 9 anos agora, eu tenho certeza, você que está nos visitando aqui, guarde essa palavra. Quem é membro desta igreja aqui, se passar uma situação difícil, os membros da igreja souberem, tenho certeza que não vão deixar essa pessoa numa situação de calamidade. É ou não é, pastor? Você pode ter certeza disso, meu irmão. Mas as pessoas acham que a igreja é um grupo de hipócritas e o botequim é melhor. A igreja serve, meu irmão, para isso aí, para manter a mensagem de Jesus viva, para quebrar essa solidão que tem massacrado as pessoas, nos tornar humanos, baseado nas palavras de Jesus, para ser agente de transformação social, meu irmão. Então guarde essa palavra, guarde isso. O mundo que nós vivemos é a lei do mais forte. Quem tem habilidade, beleza. Quem não tem,
Que se dane. É assim ou não é? Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos, da competição, da concorrência, do lucro a qualquer custo. Isso vai criando esse ambiente de opressão. Uns ganham, outros perdem. E daí? Perdeu, perdeu. E aí vem a miséria, a falta, a desigualdade, a injustiça, né? E a nossa sociedade sendo varrida por isso. Famílias se desfazendo, pessoas confusas com relação à sua sexualidade. Pessoas perderam a noção do certo e do errado. E esse mundo de deterioração. E a igreja, irmãos, ela está aí para estender as mãos a quem naufragou nesse mar de maldade desse mundo e dizer: ei, vem com a gente, Jesus te ama e nós queremos demonstrar isso para você. É para isso que essa igreja foi plantada aqui. Você que nos visita e você que é membro dessa igreja, guarde essa palavra. A igreja está aqui para mostrar que é possível viver num mundo estragado, deteriorado como esse, sem se deteriorar. É possível viver em paz em família, é possível ser humano, porque Jesus veio para isso, irmãos. E por último, para a gente fechar essa palavra agora, para que serve a igreja? Vamos lá. Por último, vamos ler juntos? A igreja serve para manter viva. Louvado seja Deus. A igreja está aqui para dizer que o maior medo do ser humano pode ser vencido. A soma maior de todos os medos no ser humano é o quê? É a morte. O medo final é o maior de todos os humanos. Mas a igreja está aqui para dizer que em Cristo a sepultura não é o final da nossa história. E só a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, tem essa mensagem. Porque tem igreja aí pregando qualquer tipo de coisa, menos isso. Infelizmente há. A verdadeira igreja de Cristo é para dizer, né, que nós podemos olhar para o futuro com esperança. Atos capítulo 4, versículo 33, vamos ler juntos, está na projeção? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E Jesus foi aquele quem disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, por favor, guarde essa palavra. Não há nada na terra mais precioso e glorioso do que viver esta vida sem medo da morte. Olhar para o futuro sem esperança, com esperança. Olhar para o futuro sabendo que é esperança. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Você pode estar com uma conta bancária explodindo de dinheiro. Você pode ter todos os bens que o seu coração um dia desejou. Mas se você olha para o futuro e tem um pavor da morte, sabe que ela é certa, você vive à sombra do medo. E você sabe que todo o dinheiro do mundo não pode desfazer isso. É ou não é? Porque assim como o pobre morre, o rico também morre. Mas a igreja está aqui para dizer: em Cristo há esperança de vida eterna. Em Cristo a sepultura não dará a última palavra. A igreja está aqui para dizer: ei, há algo melhor do outro lado, e nós podemos ter essa certeza. A igreja está aqui para dizer: ei, em Cristo o seu passado pode ser perdoado, e o seu futuro é certo em Cristo. E se o passado foi perdoado, e o nosso futuro está garantido, então vale a pena viver o hoje. Ei, você entendeu isso? Você entendeu? Eu olho para o meu passado e digo: gente, quanta coisa errada já aconteceu comigo. Quantos erros já cometi. Mas quando na igreja eu aprendo que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, eu olho para o passado mais sem a sombra da vergonha. E aí você olha para o futuro e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há algo melhor. Eu sei que haverá paz para mim do outro lado. Eu sei que quando meu coração der a última batida, a história não vai acabar. E eu hei de ver o meu Criador, e assim como Ele é, eu o verei. Então, se você olha para trás, sabe que foi perdoado. Você olha para frente, sabe que há algo garantido. Viver vale a pena, meu irmão. Viver vale a pena. Guardar-se da podridão desse mundo vale a pena. Manter o bom caráter vale a pena.
Continuar perdoando, vale a pena. Ter paciência, com algumas pessoas, e não perder a linha, vale a pena. Vale a pena. Porque em Cristo nós aprendemos isso. E a igreja é a única que tem esta mensagem, meu irmão. A única que tem esta mensagem. Quando o túmulo de Jesus foi rompido naquele domingo pela manhã, e a vida se mostrou soberana, vitoriosa sobre a morte, nós cremos agora que a igreja é a comunidade que tem essa mensagem, irmãos. Dos que se rebelaram contra a morte em todas as suas dimensões. A igreja é a comunidade dos que já não vivem mais com medo do futuro da morte, mas que anunciam e profetizam que a vitória é certa, irmãos. Que viver vale a pena. Viver vale a pena. Eu quero então encerrar essa mensagem agora. Apocalipse 22, 13, nas palavras de Jesus, ele diz assim: não tenham medo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. E também ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sou aquele que estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Apocalipse 22, 13. E a igreja, irmãos, é o grupo de pessoas que vivem baseada nas palavras de Jesus. E eu quero agora concluir essa mensagem dizendo: e você? Você que está aqui, você que nos visita. Se eu perguntar a você, você crê em Jesus? Eu tenho certeza que você vai me dar a resposta positiva. Porque senão, você nem estaria aqui. Você estaria agora fazendo qualquer outra coisa, menos aqui. Então, se eu perguntar a todo mundo, começando o pastor Silvio aqui, das meninas, indo lá atrás, o pessoal que está sentado lá fora, o pessoal que está lá na última parede lá, até aqui. Se eu perguntar a cada um, você crê em Jesus? Eu creio que você vai responder sim. Mas quem crê em Jesus, crê também nas suas palavras. Quem crê em Jesus, ama o que Jesus ama. Se eu fizer a segunda pergunta: ei, você já entregou ele o seu coração e você faz parte da família de Deus que se chama igreja? Ah, não, pastor, aí é diferente. Ué, mas por que é diferente? Se uma moça chegar para você, você que é rapaz aí, a moça chega para você: você gosta de mim? Gosto. Então você casa comigo? Não, casar não. Ué. Tem um negócio errado aí, tem ou não tem? Tem ou não tem? É ou não, pastor André? Ó, você que é moço, você chega para o rapaz e diz: você gosta de mim? Gosto. Vamos casar? Não, casar de jeito nenhum. Ué, como diz o mineiro, tem um trem errado aí. Tem um negócio errado aí. Quem ama quer estar perto, junto. Quem ama quer se encontrar todo dia. Quem ama de verdade assume um compromisso. E você que é membro dessa igreja, você que nos visita, você que nos acompanha online, você não pode dizer que ama Jesus, mas não quer saber de nada com a igreja. É a mesma coisa que nós falamos aqui da moça do rapaz. Você gosta de mim? Gosta. Vamos casar? De jeito nenhum. Ou seja, né? É uma relação só de conveniência, não é um amor. Eu quero encerrar com o último versículo, Efésios 5, 22. Quero encerrar essa palavra agora. Efésios 5, 22. O apóstolo Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pode passar o versículo para a gente? Tem mais um pedaço aí. Cristo amou a igreja. Ele é o cabeça dela e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se você não gosta de igreja, você tem que pensar bem se você realmente ama Jesus. Você dizer que ama Jesus, mas igreja não. Ué, como eu posso detestar uma coisa que Jesus ama? Jesus ama, mas eu não quero nem ver na minha frente. Tem como ser? Se você quer assumir um compromisso com Jesus, Ele te ama. Ele quer te dar perdão e nova vida.
Mas Ele quer que você faça parte da família que Ele começou nessa terra. Uma família cheia de problemas. A igreja tem um monte de problema. Uma família imperfeita, igualzinha a sua. Que tem problema igualzinho a sua também. Mas é um grupo de pessoas que está aprendendo. Que não desistiu da vida. Que não desistiu de acertar. Que cai, mas que levanta e conserta. A igreja de Jesus é assim, gente. Nós somos a igreja de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem perguntando: ei, você que está aqui, você ama Jesus mesmo? Você crê que Jesus é o Senhor e o Salvador? Entrega o teu coração para Ele hoje. Mas faça isso sabendo que Ele quer que você não faça parte para frequentar uma igreja. Ele quer que você seja membro da igreja. Que o seu coração seja dele. Nós vamos orar agora encerrando. Alguém nesta noite que entendeu essas palavras? Entendeu que quem criou a igreja foi Jesus. Que a igreja é dele. Edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Não é do pastor Silvio, não é minha. Você entendeu que a igreja está aqui para destruir as obras do inferno, como disse Jesus? Para que ela serve para manter viva esta mensagem. Que ela serve para desfazer essa solidão, essa vida solitária, e que ela serve para que a esperança do milagre da vida eterna nunca se apague na sua vida. Você precisa da igreja, meu irmão. Você precisa de Jesus. Eu quero agora orar encerrando, devolvendo a palavra ao pastor Silvio. Mas antes de orar, eu quero perguntar: você entendeu a mensagem? Entrega a tua vida para Jesus hoje. Faça parte da igreja de Cristo. Ela é imperfeita como você também é imperfeito. Mas são pessoas imperfeitas que estão servindo aquele que é perfeito, que é Jesus. Eu quero encerrar com algo que me veio à mente agora. Certa vez eu fui chamado para um almoço. A mulher era membro da igreja, o marido não. E chega lá, me receberam bem, fomos lá. E aquele homem muito incrédulo, aquele homem muito positivo, fazendeiro, muitas terras, muitos bois, um homem de situação financeira muito boa. E no meio do almoço ele falou assim: olha, eu não preciso da igreja. Na verdade, a minha vida e a minha conduta é melhor do que muita gente que está lá na sua igreja. Olha o que ele me falou. A minha conduta é melhor do que a conduta de muita gente que está lá na sua igreja. Eu não preciso da igreja. E aí o moço garra na garganta, né? Te respira fundo e disse: olha, quando o senhor disse que o senhor tem uma postura melhor do que alguns membros da igreja, eu sei disso, eu conheço o senhor e sei que o senhor é um homem de caráter, de palavra. Só que há um problema muito sério. E eu quero deixar a palavra que eu deixei para ele e deixar para você. Eu falei para ele: a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a sua. Vou repetir. Eu falei para ele: a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a sua. E eu falei: e o senhor detesta a igreja, o senhor vai subir com quem? O senhor detesta a igreja, o senhor acabou de falar. Cristo vai voltar para buscar a igreja. O senhor vai com quem? O senhor vai subir com quem? Porque com a igreja não vai. O senhor acabou de falar que detesta a igreja. O senhor vai subir de que jeito? Quem não ama a igreja nunca conseguirá amar a Jesus. Por favor, nunca se esqueça essa palavra. Quem não consegue amar a igreja com todos os problemas que ela tem, nunca conseguirá amar a Jesus. Porque se Cristo a amou, eu preciso aprender a amá-la também. E você? Eu quero orar. E ao orar agora eu pergunto: você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você gostaria de hoje dizer: olha, eu sei que eu preciso de Jesus, que a igreja é de Jesus, e quero estar aqui para tudo isso que foi falado. E eu quero agora receber isso. E eu quero não frequentar uma igreja, eu quero ser parte da igreja de Cristo. Alguém entre nós nessa noite? Eu gostaria de orar por você. Alguém entre nós? Por favor, levante um dos seus braços.
Eu gostaria de dar graças a Deus pela sua vida e saber que a partir de hoje você será um servo, uma serva de Jesus e parte da igreja de Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu jovem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém nesta noite dizer: olha, eu creio em Jesus, mas creio tanto que eu quero viver do jeito que Ele quer. Creio tanto que hoje eu coloco minha vida nas mãos dEle. E eu sei dos problemas que todas as igrejas têm, mas eu quero buscar aquele que é perfeito, que é Jesus, no meio desse grupo de pessoas imperfeitas que é a igreja, mas que vão me ajudar a seguir a Jesus também. Mais alguém? Mais alguém? Quero orar por você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar nesse momento. Deus te abençoe. Pastor Silvio, pode estar vindo, se quiser trazer a pessoa à frente para estarmos orando juntos. Sinta-se à vontade, vamos orar. Vamos orar. Quem segue a Jesus é gente de coragem, gente que está determinada a isso. Meu irmão, você que se colocou de pé, você pode vir aqui, pastor André vai te dar um abraço agora. Eu quero orar por você, você pode fazer isso? E assim todos verão o seguinte: é isso mesmo, eu estou garantindo que eu estou fazendo. Pastor André vai te dar um abraço agora, certo, pastor André? Nós queremos orar por você agora em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Tudo bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado que está nos céus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor olhou para esta comunidade, amou esta comunidade e plantou aqui, ó Deus, a boa semente do Evangelho, abrindo uma agência, ó Deus, do reino de Deus aqui, chamada Igreja Batista Capelinha, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse grupo que aqui se reúne, pessoas simples, pessoas que têm todos os defeitos, mas pessoas que creem que Jesus é o Senhor, pessoas que amam o Senhor, pessoas que estão aprendendo a amar a tua igreja, pessoas que estão aprendendo a viver em comunidade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Senhor, nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo, Senhor. Que o poder do Espírito Santo possa manter esta igreja viva e eficaz até o dia de Cristo, Senhor. Que a mensagem e a chama do Evangelho nunca se apague do púlpito desta igreja, Senhor. Usa o teu servo, pastor Silvio, juntamente com todos que servem ao lado dele, Senhor, para que esta comunidade possa saber que há um Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho e que agora é Salvador de todos aqueles que o invocam, Senhor. Obrigado a Deus pelos que nesta noite se decidiram pelo Senhor, que o nome deles seja escrito no livro da vida, Senhor, e que eles possam a partir de hoje, Deus, não somente frequentar uma igreja, mas serem parte da tua igreja, Senhor. Muito obrigado por essa agência do teu reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe. Irmãos, estamos chegando assim ao final deste culto, né? Queremos agradecer ao pastor Anderson Cleito, né, que nos trouxe essa palavra maravilhosa. Também queremos agradecer ao conjunto Maravilhas, né, as meninas, né, que louvaram o Senhor. Aqui está aqui à frente o Júlio, né, que aceitou Jesus. Igreja, o céu está em festa, né? A Bíblia diz que uma alma